Bom, gente, primeiro, então, obrigado por terem vindo hoje. Rapidamente, a Resenha de Bolso surge no Rio de Janeiro e a gente já fez alguns encontros desde o final do ano passado com alguns escritores lá no Rio e surgiu a ideia de trazer aqui para São Paulo, aproveitando que Lucrécia estaria entre nós. Lucrécia mora em Nova York, lançou esse ano Acre, pela Nova Todavia, foi um dos 4 primeiros, né? Os 4 primeiros. E o Ronaldo, queridíssimo também, lançou o Scalpo, pelo Reformatório, na Flip. E eu achei que seria uma mesa legal de juntar os dois, porque os dois falam sobre São Paulo, nos livros, né? A Lucrécia mais detidamente, mas o do Ronaldo começa por São Paulo e vai se espalhando pela América Latina inteira, quase inteira, praticamente. Então eu achei que ia ser um papo legal e já está sendo, né? Que a gente já começou aqui falando carecas contra skinheads, eu acho que já começou muito bem. Mas a primeira pergunta que eu sempre faço em todas as aberturas da Resenha de Bolso é: por que vocês decidiram se tornar escritores? É sempre a primeira pergunta, então vou fazer para vocês respondam como bem entenderem, mas por que vocês decidiram se tornar escritores? Te concedo a honra Olha, quanta dessa gentileza. encrenca. Pois é, não tenho a menor ideia. Acho que a gente escreve por necessidade, né? Enfim, não tem muito o que explicar. Sim, jornalista, e uma hora a gente se cansa, né, do manual de redação, fala, bom, chega disso, eu vou escrever o que, enfim, sobre as minhas inquietações. Eu acho que é um pouco por aí, né? As pessoas começam escrevendo sobre mais ou menos sobre suas próprias obsessões, né? O que não, né? Você acorda no meio da noite e fala assim, não consigo resolver esse assunto, né? Seja conta, fazer conta, o que for. Mas eu acho que, não sei, eu não tenho essa resposta. Eu acho que quando eu tiver essa resposta, talvez eu pare de escrever. Vou escrever sobre escrever, exatamente. Vou fazer a real literatura moderna, né? É que nem Shakespeare, né? Ele faz teatro sobre teatro. Velázquez pinta sobre, né? Ele pinta o próprio pintor pintando, né? E por aí vai. Fiz, mas aqui a gente tem um professor, né? Aqui conosco. Mas essa não era outra pergunta? Sei lá, você está me perguntando sobre escrita criativa. A gente tinha combinado outra coisa, não tinha? Vamos falar sobre os carecas e skinheads logo. Não, vamos deixar esse suspense, esse tema carecas e skinheads, a gente só explica no final do programa. Obrigado por terem vindo. Então, eu estou brincando, né, porque com essa coisa de combinação, porque o Matheus, ele de fato, ele mandou 3 perguntas para a gente pelo Facebook, assim, eu vou começar por essas perguntas, então já vai pensando, né? E foi até legal, né, porque ele mandou essa, por que você escreve, né? Da onde veio esse impulso de ser escritor, né? E eu fiquei pensando mesmo no metrô, né? Por quê? Por quê, né? Foi até bom, né? Porque em vez de eu ficar olhando para o celular, eu fiquei pensando mesmo, né? Que é uma coisa que a gente não faz no metrô, né? Fiquei pensando, por que eu resolvi escrever? Por que as pessoas resolvem escrever? Não sei se eu posso dizer da minha própria experiência, mas eu acho que escrita é um puta clichêzão falar, mas a escrita é uma das atividades mais solitárias que existem, né? Talvez a mais solitária, depois do vício solitário, mas que também não dá para você fazer durante muito tempo, né? Por problemas físicos ou tal, motores, talvez. Mas, enfim, você escreve para você mesmo, acho, a princípio, né? Você começa escrevendo para você mesmo. Assim. Eu queria escrever porque, enfim, eu queria, na verdade, ter uma banda, eu queria estar à frente de uma banda, mas como eu não tinha a menor noção de ser um popstar lá pelos meus 15, 16 anos, e eu era profundamente, sei lá,
assim, patologicamente tímido, né? Então eu fui escrever, fui ficar no quarto, que era onde eu já estava, onde eu nasci, onde eu vou, para onde eu vou, naturalmente, pro quarto, ficar lá no quarto lendo, né? Lendo. O que você faz? Fica lendo no quarto, lendo, lendo. E aí eu comecei a escrever porque eu queria participar daquilo, daquela coisa de ficar lendo. Só que eu queria participar do outro lado. Então eu comecei a escrever as coisas que eu queria ler, né? Que eu não achava. Então, como eu não achava aquelas coisas, eu comecei a escrever aquelas coisas. Começou como poemas, né? Era muito romântico, então eu li todos os simbolistas, os surrealistas e tal. Fiquei um pouco nessa onda, assim. É, e também, uma coisa que eu sempre gostei da escrita, na verdade, talvez seja uma coisa romântica, é porque a escrita é uma espécie de fracasso bem sucedido, assim, né? Todo livro é um fracasso bem sucedido, né? E não estou falando por conta do número de leitores, não é exatamente isso. É porque quando você escreve e você termina de escrever um livro, ele já não é mais o que você estava fazendo na sua cabeça. Eu sempre penso, vou falar daquele livro, putz, eu tenho que voltar àquela conexão lá que eu estava quando eu estava escrevendo o livro, né? Porque eu já não sou mais aquela pessoa, já sou outra pessoa, né? Então tem esse fracasso. E eu gostava da ideia de todos os poetas que eu gostava eram fracassados, né? O Cruz e Souza é um cara que ninguém lia ele, né? Por ele ser negro também. Em Florianópolis, imagina, né? Ninguém gostava do cara. Augusto de Campos, né? Imagina, um sujeito que escrevia O Beijo e a Véspera do Escarro no século passado. Quem que ia entender Augusto de Campos, Augusto dos Anjos, desculpa, na época, né? Ninguém nem entende Augusto de Campos hoje, quanto mais o dos Anjos na época. Então eu gostava desses caras fracassados, sabe? Os caras que morriam cedo. Eram sempre os caras que morriam virgens, né? Acho que você se identifica assim, né, com isso, né? Então ele também, beleza, vou nessa. Né? Ele morreu virgem, vou nessa, mas pelo menos eu sou poeta. Dá para notar no teu romance, no Scalpo, né? O quanto o cara era virgem, morreu virgem. Uma cena ali, páginas, falei, nossa, tá animado. De lá para cá eu li umas outras coisas. Eu percebi. Mas, enfim, acho que para concluir a sua pergunta, acho que é um pouco isso. Eu queria estar na banda, assim, de alguma maneira, mas ficando na plateia, ou seja, ficando no meu quarto. Acho que é para isso que eu escrevi. O que nos leva, então, à segunda pergunta que eu tinha pensado, que não sei se vocês sabem, mas o prêmio Nobel desse ano foi o Kazuo Ishiguro, que é um inglês com ascendência japonesa, e ele é o primeiro vencedor a vir das escolas de escrita criativa. E, como eu já mencionei, a Lucrécia tem mestrado em escrita criativa pela New York University, e o Ronaldo é professor de escrita criativa há um bom tempo. Então, eu queria saber como é a experiência de vocês, até, enfim, na própria hora de fazer o livro, como os manuais influenciam e como que é a relação de vocês, tanto como alunos, você foi aluna da Lydia Davis, do Yale Doctoral, você é professor. Eu queria saber como é que é essa troca, enfim, também um professor e uma aluna, acho que é uma boa reflexão, principalmente a partir do prêmio Nobel ter sido concedido a um cara que vem da escrita criativa. O que é muito bom, finalmente, ter acontecido. Olha, muito obrigada. Olha, Como é que é ser aluno da Lydia Davis? Assim? Como é que é a Lydia Davis? olha, Ela isso aí existe? foi uma tortura. Ela existe. Uma tortura boa, digamos, né? Porque ela deu fez só, enfim, ensinou só um semestre e era uma turma de 10 pessoas só e era justamente algo assim um pouco, né, espectral, né? Essa mulher que não aparece em lugar nenhum, ela para quem não conhece o trabalho dela, ela é capaz de escrever uma história, um conto, uma linha só, extremamente cuidadosa, descritiva, clara. Se você é capaz de escrever uma história ou um microconto com, enfim, só uma frase, você imagina o grau, né, a dor, né, cada vez que você pontua ali, aquela tamancada da Lydia Davis. Assim, mas espera aí, por que você colocou esse ponto e não uma vírgula? Ou, né, começa aquela... Aliás, por que você usou um ponto? Né? Então, assim, é bonito isso, porque isso te faz pensar quase como... Não sei se você está tendo uma aula de música, por exemplo, e a pessoa fala assim, olha, faça uma frase
com uma nota só, né? O que você fala assim, bom, você diria, bom, mas espera aí, como é que eu vou fazer uma frase só com uma nota? Né? Meu filho é músico, eu estou me lembrando disso agora, né? E voltava torturado para casa, dizia, como que eu vou fazer? Mas aí você começa a descobrir, né, os ritmos, os desritmos, né, de só um som. E para mim isso foi muito, eu acho que a escrita criativa, tendo feito isso nos Estados Unidos, eu acho que isso foi muito também a questão do som para mim foi muito tá martelado em cima disso, né? Porque como eu sendo estrangeira nos Estados Unidos, né, para mim os sons já eram estranhos, né? Aliás, pontuar uma frase, a gente vem de uma tradição, enfim, você pode fazer uma frase de um parágrafo inteiro e ainda virar página, né? Continuar com a mesma frase. E isso você não faz no inglês. Então, ler, ser obrigado a pensar nesse espaço quase minimalista, né? Dos sons, isso foi muito interessante para mim. Se eu tivesse, as pessoas me perguntam, né? Mas você sendo americana, você talvez, não sei, você teria feito esse mesmo curso? Talvez não sei, que era algo que eu desconhecia. Eu achei que eu estava interessada em escrever um romance desde que eu entrei no curso, não sabia o que me esperava. Tinha a Lydia Davis por um lado, né, que ela só queria, não é que ela só queria, mas era uma mulher muito específica, mas ela tinha um profundo conhecimento do idioma latino, ela é uma grande tradutora do francês para o inglês, grande tradutora do Proust, por exemplo, Flaubert, e ela tinha esse interesse dentro do português. Quando eu tentava me articular, ela já vinha com um brilho assim, né, estranho, assim, perverso, não olhava assim, entendi o que você quer dizer, ou vamos tentar de outra forma. E o Dr. por outra, já que você mencionou os dois, ele só queria falar, ele tinha uma tara pela Carmen Miranda. Então, assim, você sabia que a Carmen Miranda era it girl, na minha época ela era a verdadeira it girl. Eu falei, nossa, que legal, me conta mais. Então ela usava um chapéu. Muito bom. Não, e ele tinha essa coisa, como criança, via a Carmen Miranda com aqueles chapéus, né? E ela realmente influenciou, né, muito a moda e a forma das mulheres serem, né, até em Nova York, né? Você vai como que é o nome daquela loja? Bergdorf Goodman, né? Ela fazia chapéus, né, para essas grandes lojas de departamento. Então ele tinha uma coisa assim, e eu achava muito engraçado aquilo, né? Porque para mim a Carmen Miranda, enfim, uma grande mulher, mas também ela trouxe, né, essa coisa latina, né, para os Estados Unidos, assim, meio formatada, assim, né? Aquela coisa que não é só brasileira, mas é esse revirar, né, do pulso, essa coisa bem sul-americana que as pessoas não tinham ideia, mas eles tinham interesse em, né, aliás, é carioca, né? E para mim, não, e aí eu fico pensando, e o Dr. mas espera aí, vamos falar de literatura, vamos falar de alguma, não, vamos falar da Carmen Miranda. Então, assim, tinha muito isso, né, essa camaradagem, essa troca, né? Esses caras não vieram de nenhum curso de escrita criativa, eles queriam bater papo, né, realmente. Mas, por outro lado, você tinha... eu me perdi um pouco, porque eu dou muitas voltas, sou uma pessoa naturalmente distraída, mas eu parei nessa coisa de querer escrever um romance. Voltando a isso, o que me incomodava um pouco nesse curso, né, só para falar alguma coisa aqui, né, talvez você discorde de mim, não sei, escrever um romance, você vem ali com o teu manuscrito, né, de 5 páginas, 10 páginas, né, semanais, e a pessoa chega lá, você mostra para a tua turma, né, teus colegas, os caras te escracham, falam assim, mas isso aqui não faz sentido, mas porque isso aqui não tem nada a ver, você tá se perdendo numa coisa que não tem a menor importância, mas talvez no capítulo 7, capítulo 17 ou 3017, talvez sentido. Então, são esses borrões, essas manchas que formam, que dão sentido, que são essas sujeiras, eu diria, né, essas distrações que dão um rumo para o livro, ou talvez até uma marcação interessante. Por exemplo, alguém me perguntou, mas qual é a estrutura desse acre? Né? Eu falei assim, sei lá, as luzes. Como assim as luzes? Sei lá, o cara trabalha numa loja, tem uma loja luminária, na Consolação, tem as luzes dos barcos, das embarcações no Porto de Santos, por exemplo. Então, mais ou menos, eu sou meio guiada por essas questões visuais. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, eu estava lendo outro dia um livro do Paz, Otávio Paz, ele dizia,
a estrutura do livro é extremamente visual, né? Não tem muito um plot, assim, você vai por essas cenas. E eu me identifiquei muito, assim, agora eu entendi porque eu gosto do País das Maravilhas, né? Não sou tão infantil assim. Mas isso me incomodava muito no curso, porque eu chegava e não conseguia, eu tinha que me explicar e passava, às vezes, por insegurança também, por você não ter também terminado o livro, você está no capítulo 7, você não está no final, assim, talvez eu tenha que mudar, talvez meu personagem seja muito apático, ou talvez... Então, assim, isso, para mim, foi um problema. Mas, por outro lado, conheci a mentalidade norte-americana, assim, de uma forma muito generalizada, né? Por exemplo, essa forma de contar muito linear das coisas, né? Isso para mim foi uma grande escola, porque eu não penso assim, continuo não pensando assim, mas eu tenho esses parâmetros que, né? Fala, Ronaldo. Antes Não, que só vou pegar água. Pode continuar falando enquanto eu pego lá. então, mas é por aí, assim. Então, assim, a gente não tem esse rigor do curso. Tinha muita leitura, muita correção, né? Tem aquela coisa politicamente correta, né? Então, assim, você começa a falar bem, né? Você, olha, gostei muito, veja bem. Mas, por outro lado, né? Tá aqui o pariu, né? Então, assim, você manda... Mas, então, tem uma coisa interessante que tem, assim, eles te ensinam a fazer uma linha dos pareceres, né? Eu não sei como é aqui, né? Porque antes de você começar a comentar alguma coisa, o pessoal já está puxando os cabelos. Acho que não, né? Porque assim, é delicado você criticar, é muito fácil, eu diria, criticar o trabalho do outro, né? Porque assim, afinal de contas, muitas vezes o trabalho não está acabado, né? Você ainda não se reconhece ali e é a tua própria voz que você é a tua própria voz, mas não é a tua voz, é a voz que você está criando, você está emprestando para o teu narrador ou para os teus personagens. Então, é muito difícil, né, você criticar o trabalho de uma outra pessoa, ainda mais tão virginal, eu diria, ou tão verde. Eu nunca participei de nenhum laboratório de escrita criativa de romance, especificamente, né? Tanto é que eu não sei escrever romance. Eu escrevi esse aqui, não sei como, assim. Mas eu não sei, assim, não. Eu comecei a participar de laboratórios em 88, eu tinha 17 anos, com o Gilson Rampazzo, que é o primeiro cara a fazer um laboratório de escrita criativa no país, né? Ele começou nos anos 60, no final dos anos 60, a fazer cursos no Colégio Equipe. E continua até hoje, ele está com 71 anos e continua dando aulas, né? E eu fiquei lá 7 anos nesse laboratório de escrita. Depois eu fiz não só com o Gilson, mas também com a Áurea Rampazzo, que era a mulher dele na época. E então eu ficava de terça e sábado escrevendo durante 7 anos, em 2 turmas, né? Turma de terça e turma de sábado. E aí tinha muitas coisas interessantes dessa experiência, porque que eu comecei a perceber agora sendo professor, né? Que, por exemplo, em muitos cursos livres, o que acontece é que as pessoas acabam tratando aquilo como uma terapia, né? Então, as pessoas vão atrás de um curso livre, vou fazer um curso de bolo 2, né? Não, Eles falam, é gostoso escrever, né? É tão bom. Exatamente. Então, eu acho que não é isso, né? E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que as pessoas tanto faziam... Aí eu tenho um lado negativo, pronto, alguns lados negativos, né? Vou começar pelos lados negativos, por exemplo. Tem pessoas que ficam viciadas em oficinas e laboratórios de escrita. Elas não saem dali, ficam ali para sempre e tal. O que é muito triste, porque às vezes as pessoas têm total noção de publicar um livro, ou de participar ativamente da literatura, criticando ou escrevendo, ou, sei lá, eventualmente escrevendo outro tipo de literatura, talvez roteiro, ou crítica, ou jornalismo, outras coisas, né? Mas elas não saem dali, porque elas gostam aquele pequeno círculo ali, confortável. As pessoas mudam, né? Enfim, eles não têm sempre os mesmos colegas, digamos, né? Mas tem gente, por exemplo, eu conheço pessoas que estão nesse mesmo curso, que já estavam há 5 anos quando eu fui lá, elas continuam lá. Desde os anos 80, estou falando. E nunca publicaram nada. Pessoas geniais, pessoas que escrevem bem. E eu acho que esse tipo de coisa acontece em outros cursos também, porque você acaba fazendo amigos, você conhece gente, eventualmente se casa num curso, né? Eventualmente se separa também. Mas, enfim, acho que tem gente que, claro, na literatura também serve para isso, né?
além de ganhar dinheiro. Na verdade, só serve para essas duas coisas, né? Não conheço outra, né? A arte, talvez, mas enfim. Então, tem esse lado negativo. Já que você estava falando do lado negativo, eu não sei como é que é, de fato, você... O casamento pode ser um lado bastante negativo para a literatura. Ou a literatura pode ser uma coisa bem negativa para o casamento. Mas o que eu acho que acontece, sim, também, é que, de fato, tem isso que você está falando aí, das pessoas, como elas acham que aquilo é uma terapia, então quando você começa a criticar uma pessoa, ela está sendo criticada no seu eu. E aí tem gente que não aguenta. Então, nos meus cursos, por exemplo, começa, em geral, sei lá, 30, 40 pessoas, termina com 10, 8. Porque o pessoal não aguenta. Mas também escrever, por exemplo, quando você escreve um romance, você não está no jornal, né? Que você escreve um texto e amanhã está ali fresquinho, né? Já passou. Você está ali cultivando, você está ali, a coisa está apodrecendo nas suas mãos ali, né? Tem gente que diria amadurecendo, eu diria apodrecendo. Mas e aí, como você disse, depois que você termina, não é nem mais aquilo que você queria fazer. Né? E a coisa continua se transformando por meio do leitor. Então, é uma grande merda, entendeu? Porque assim, você não tem controle disso. Então, assim, você fica com aquele negócio, né? Normalmente, para você, seja um livro de contos, pelo menos você vai passar um ano ali. Né? Então, assim, receber uma crítica, né? Quase assim, uma tijolada pelo último ano, né? Que você viveu. E geralmente, assim, você escreveu da forma mais sacrificada possível. Você tem um outro trabalho, você arruma as suas horas e aí... É muito difícil dar as caras, né, por meio da literatura, eu acho. O que eu sei é o seguinte, esses cursos de escrita criativa começaram nos Estados Unidos, começaram no começo do século passado. Na verdade, desde o século XIX já havia uma ideia de que o escritor deveria ser alguém profissional. Né? O cara que primeiro começou isso é um americano, que é o Edgar Allan Poe, que queria ganhar dinheiro escrevendo contos. Ele mandava contos. Você ganhou o Corvo, né? É bonzinho esse poema aqui, eu te dou $10, tá bom? Você consegue pagar a sua tuberculose com esses $10? O Gato Preto, legal, $25, tá bom? Foi assim, o Poe, ele viveu, foi o primeiro escritor que não era professor, não era herdeiro, não era médico, não era outra coisa, ele era só escritor. Então, essa ideia... Ele tentou ser herdeiro, né? Mas o padrasto dele não se cansou, né? O padrasto não aguentou da bebedeira e do vício dele em jogo e mulheres, né? Mas e dispensou, né? Que era justamente o Alan, né? O Poe era o pai dele, que era artista de circo, né? E aí ele, mas enfim, esses cursos começaram, acho que, se não me engano, foi em Colômbia, nos anos 30, e hoje estão amplamente disseminados nos Estados Unidos, né? Essas coisas aconteceram há pouco tempo no Brasil ou no mundo hispânico ou em outros países, na França também tem bastante, né? O que me dá uma dica de uma coisa legal para esses cursos, que é a profissionalização. Né? Você não vai ver aqui, você não vai se ver como escritor como alguém sobre quem desceu um espírito divino e você teve uma ideia. Não, você ficou trabalhando naquilo. Né? As pessoas te ajudaram a trabalhar, inclusive. Você não está sozinho. Você está com outras pessoas que falam: não, isso aqui está uma merda, meu. Você está louco? Botar ponto final aqui, você tem que colocar reticências, fica muito mais bonito. Não, essa palavra, sério, que você vai usar pênis entumecido? Não, gente, não dá para usar pênis entumecido mais. Isso aí a revista, sabe? Ninguém usa mais isso. Tira isso aí que tá ruim. Então é legal, as pessoas dão uns toques, né? Muitas vezes está sozinho no quarto e ninguém te dá esse toque. Então acho que é legal esses cursos por conta disso. Você se vê como aquilo é um trabalho seu. E outro problema que tem no Brasil também é a ideia do doutor, né, que tem um anel no dedo, que detém o conhecimento. Então, ele está por cima dos outros. Ali, não. Ali, todo mundo é igual. Ali está tentando escrever e, se funcionou, funcionou. Se não funcionou, amigo, vai escrever de novo. Há uma geração, pensando nos artistas plásticos, né? Enfim, uma geração não, há 2 gerações. Né? A turma que está com 60 anos de idade, por exemplo, 50 indo para cima... não tinha faculdade de artes plásticas, né? Então quem queria ser artista plástico fazia arquitetura, né? Então assim, enquanto o cara que detém o anel no dedo, né, que é o dono do conhecimento, esses eram os caras mais marginais, mas assim eles se, né, tornavam alguém por meio da arquitetura, mas iam mais pelas artes plásticas, assim. E ao mesmo tempo, enquanto você pode profissionalizar essa turma toda, você também não pode achar
que um curso assim vai te tornar um grande escritor, um artista. não. De jeito nenhum. Não vai também. Né? Não vai rolar. Mas talvez, e isso é uma coisa que eu sempre falo, talvez pode tornar você um melhor leitor. Porque se exercita também nos cursos de escrita criativa a escuta. Então, por exemplo, eu leio os textos de todo mundo, né? Porque eu sou autocrático dos meus cursos, então sou eu que leio. Porque as pessoas não sabem ler em geral. Mas peraí, o pessoal não lê nos cursos, os colegas, todo mundo? Não, sou só eu que leio, não deixo ninguém ler. Só você que caneta, então. Só eu que O dono caneto. da caneta. Eu vou canetando e fazendo bullying enquanto eu tô lendo, entendeu? Então, ou você passa ou não passa. Se você não aguentar, você vai embora. Se você for bonzinho com Bressane, você passa. Mas aí que tá. Se você passa, você fica mais com a casca mais grossa, entendeu? Porque você vai ter a casca grossa uma hora. Você vai ter que enfrentar o mundão uma hora, né? Então é bom que seja entre amigos, entre colegas. Eu lembro uma cena, eu não sei, é completamente trivial, assim, acho que nem viria o caso comentar, mas eu acabei de me lembrar. Eu estava num ateliê desses, assim, aí o menino estava lendo, a professora fazia chamada, assim, fazia parte do texto dele. Aí ele falou assim, sei lá, John. Aí todo mundo assim, John do quê? Aí o cara só falou John. Eu falei, não, na chamada na escola todo mundo sabe o sobrenome de todo mundo. Eu fiquei pensando, sabe esse tipo de detalhe? E aí, justamente por esses detalhes, né, uma das perguntas, né, das primeiras perguntas que foi sempre válido para mim, até hoje é válido, então, como é que você faz sendo invisível assim para o leitor? Você quer chegar ao teu ponto, mas sendo invisível. Você faz com que o leitor não faça perguntas desse tipo. Então, assim, se você consegue passar algumas páginas sem que o leitor fale assim, mas espera aí, isso, não sei o quê, então você já está com meio caminho andado, né? Para o leitor não ficar brecando nesse tipo de... E esse tipo de detalhe bobo, né, pode te atrasar um montão com relação ao leitor ou pode te tornar um grande escritor, né? Porque, de fato, né, você tem textos que você pega assim que não passaram por um crivo prévio, assim. Por outro lado, também, de fato, a escrita criativa ela traz alguns vícios, né? Traz alguns problemas. Um desses é o que você falou aí, né? Você tinha uns artistas que ficavam do jeito mais marginal, sei lá, os caras se juntavam e vamos fazer nossa obra aqui, beleza, sem nenhuma, digamos, um percurso estético muito determinado. Talvez alguns cursos de escrita criativa façam isso, eles acabam dando algumas amarras para o talento das pessoas. Pode acontecer. Isso é um porém, você pode ficar também sempre dependente do outro, você pode ficar dependente de propostas, né? Porque você não consegue escrever alguma coisa se não tiver uma proposta antes, né? O impulso de escrita tem que vir através do outro, ou através do deadline. Você tem que escrever até a semana que vem, né? Ou você pode, enfim, tem um monte de gente que tem a mesma experiência, né? Por exemplo, eu tinha até uma brincadeira assim, né? O pessoal que vinha de Iowa, né? Que é esse curso de escrita criativa famoso e tal, mas eles não tinham nenhuma experiência de vida. Então, assim, essa moçada, sim. Né? Que falava de boteco e de sexo, acabou, né? Assim, grandes, né? Grandes temas, mas assim a coisa se repetia. Ou briga familiar, né? Onde tudo acaba uma grande merda, né? Tipo assim, Natal, né? Em família, né? Então... Mas você tem textos surgidos de escrita criativa, por exemplo, Não estou falando que isso seja ruim, mas é engraçado quando você começa a identificar um... E aí eles discutiam entre si também, né? Porque assim, não tem muita... eu fiz isso, mas onde? Dentro da faculdade, né? Não saí de casa. Não tem experiência de vida, né? Não, e ainda assim, vai com... Você não pode beber com menos de 21 anos, né? Então você vai com o teu RG falsificado, né? Isso, a tua experiência é essa, né? Um pouco, né? Eu estava lembrando do Estrela Solitária, Estrela Distante, do Bolanho. Ele começa justamente numa turma de escrita criativa, né? O narrador é um dos caras lá da turma e aparece um sujeito, que é o Carlos Vider, que é um sujeito esquisitíssimo, mas que é bonito e conquista todo mundo, porque ele é um piloto, e ele acaba demonstrando ser um sujeito absolutamente monstruoso, né?
Mas ele começa num curso de escrita criativa. E, recentemente tem um livro muito legal do Leonardo Villaforte, como chama mesmo? O Princípio de Ver Histórias em Todo Lugar, que é o cara a mulher dele vai para Berlim fazer um trabalho, vai encontrar um ex-namorado, o cara fica meio cabreiro, ele resolve fazer um curso de escrita criativa em casa. Evidentemente não dá certo. É muito legal esse livro, muito legal, saiu pela 8,5. Então dá para você usar a própria experiência, mas de fato, eu concordo com você, escrever não é só ficar falando sobre escrever. Justamente. Fala. Matheus, você sabe que tem duas pessoas que falam um pouco aqui, você tem que cortar a gente. Absolutamente, por mim vocês podem falar à vontade. Até porque vocês falam muito bem. O começo do livro do Ronaldo se passa no mesmo cenário que transcorre o Acre. Eu queria saber, puxando para a questão da cidade, para quem não sabe, o livro da Lucrécia é um casal, classe média, né? Normal. E o livro vai e volta no tempo, 2017, assim, para Santos, nos anos 80. Esse casal de classe média é profundamente abalado quando chega um sujeito do passado deles, e, enfim, a crônica da decadência, né? E o do Ronaldo começa em São Paulo, um quadrinista, e vivendo a vidinha dele, e recebe uma espécie de um serviço de encomenda, né? Que é achar um cara, e a partir daí vai percorrendo a América Latina. Mas a questão de São Paulo foi uma coisa que me saltou aos olhos pela geografia do seu livro se passar no início, justamente onde você tinha escolhido o seu para se passar. Então eu queria saber qual a importância de São Paulo e, enfim, desse pedaço específico da cidade na obra de vocês e como que dialoga, porque parece dialogar, essa sensação eterna de que a gente é sempre só mais um em São Paulo. Eu sou do Rio, vim a São Paulo poucas vezes, mas toda vez que eu piso em São Paulo parece que eu estou num enorme formigueiro. Assim. A gente é sempre só mais um. Não, um formigueiro. Você já foi na linha amarela nas 6 da tarde? Faça isso. Talvez já tenha feito isso, talvez. Vai ter que ser 6 da tarde. Vai da linha amarela para vermelha às 6 da tarde. Indo para a Zona Leste. Aí você vai ver o que é formigueiro. Você vai pensar que é outra coisa, não é formigueiro. É tiroteio. Eu sou da época da SEG. Você entra no metrô às 6 da tarde, você é assim, né? Você tira o pé do chão, você faz o teste, né? O pessoal te leva. Você tem a certeza que você não está sozinho, né? Falando escritor, né? Você tira, só levanta o pezinho. Assim. As pessoas já estejam dentro de você, inclusive. Você nem percebeu. Né? Talvez. Mas, bom, já posso começar agora, Dino? Por favor. Não, mas o que me chamou a atenção no teu livro é a primeira cena, né? Ele está procurando um apartamento, o Ian Negromonte. E o Ian Negromonte entra nesse apartamento desse sujeito, que é um chileno, no Lago do Aroche. Falei, opa. E é engraçado, porque você... eu acho que você se torna mais descritivo, você não, enfim, quem narra o romance, se torna mais descritivo geralmente nos ambientes, nos interiores. E isso me chamou muita atenção. E meu livro começa com esse sujeito, enfim, não tão longe do Lago do Aroche, na frente da Praça Rotary, na margem do Sertório. Esse cara, ele tem um vistão, ele está olhando para a janela, né? Mas assim, ele só vai até a janela para fechar a cortina, porque está preocupado com o teco dele, entendeu? Que é aquela vidinha que já começa a se expressar, né? Assim, já começa a espalhar, né? Mas você quer saber sobre São Paulo, né? O que A geografia meio que acaba se complementando Eu cresci nessa região e não é nada alto. Você não morou nesse prédio aí? Eu morei nesse prédio, é lindo, mas acabou. Esse é um predinho Art Deco. Eu me diverti muito assim ter esse acre
com esse recorte aqui meio da natureza, mas assim meio porque assim é quase com uma visão assim um pouco caipira assim da pessoa de São Paulo, né, que olha assim pro selvagem, pro Acre, né, que assim essa coisa art déco, né, fofinha, né, bonita, sofisticada, né. Mas esse não é o prédio onde passa a história, mas é um prédio que olha para a praça. E esse prédio, sim, foi o primeiro prédio onde eu morei, que a gente veio da Argentina em 76, eu tinha 4 anos, com minha família. Eles disseram, a gente vai fazer um passeio, a gente vai pegar, que tal um cruzeiro italiano? Ah, sim, claro, como não, né? No meio de setembro, assim. E a gente estava saindo delicadamente dessa cena militar, né, do militarismo argentino. E depois do meu pai ter queimado uns tantos quantos discos, LPs e de livros, a gente saiu de férias. Então, assim, me diverte pensar que eu nunca voltei de férias, né? Você ainda está de férias, né? Um dia... Eu lembro uma vez um dos meus filhos dizendo, mas mamãe, você só tem roupa de festa. Eu falei para ele, a vida é uma festa. Minha irmã me contando, escandalizada, assim, mas que exemplo você está dando para essa criança? Certo, ele estava vendo algum tênis meio dourado ali, sei lá. Quando você voltou para a Argentina, você não fica com medo de falar, agora acabou a viagem mesmo? Pois é, por isso que eu tenho a precaução de sempre estar, assim, eu entro e saio, né? Não deixo passar muito tempo. Não, mas então, e esse prédio foi curioso, porque eu fiz uma foto, foi realmente, literalmente, um retrato sentimental, né? Estava passando por ele e fiz assim, né? Com o celular. E todavia não estava muito convencida, a editora, né? Não estava muito convencida dessa capa. Falou, Lucrécia, veja bem, a gente não vai dar essa capa, sabe por quê? Porque não tá em alta definição. E aí eu dei um jeito de achar essa mesma imagem em alta definição, pedi para uma amiga dar um pulo lá e fazer a foto. Mas acho que foi bem bom, assim, eu gostei desse turmalina que eles jogaram aqui. E é um livro que é bem... Esse aí é um prédio da esquina ali, né? Não. É um prédio do meio do quarteirão da Cesário Mota. Fica entre a General Jardim e a... Como que é o nome daquele café super simpático? Chama Teca, ou Jardim. O Jardim mesmo? Não, um outro... É um café com nome italiano, enfim, ali do ladinho, assim. E curioso que eu passei lá outro dia e essa mesma janela estava aberta. Eu falei assim, né? Grande mistério. Então, assim, tem essa coisa eu ter vivido nessa região, mas eu também gosto justamente dessa Vila Buarque, porque tem algo desse glamour do centro de São Paulo, né? Eu gosto muito da arquitetura paulistana dessa época, 40, 50, né? Esse modernismo meio tímido, essa coisa meio art déco, meio, às vezes meio ligeiramente neoclássica, mas é muito pontuado pela altura dos edifícios, né? Tanto o Largo da Orochi quanto Praça Rotary, você tem uns edifícios mais ou menos ali, não passam muito do 12º andar, né? Então, assim, parece que, assim, de repente, a cidade faz assim, né? Aquele centro, né, tão quase agressivo, né? Formigueiro total para um carioca, tadinho, né? Fica ali, assim, de repente, assim, né? A coisa vai para o inferno mesmo, né? Não é que a coisa dá um... talvez você tenha essa sensação, né, da coisa descer, né? Mas, para mim, assim, é um respiro, né? Porque assim, você tem essa praça, por exemplo, Lago da Rocha, então assim, tem um ar assim, de civilidade de outros tempos, né? E não é exatamente isso, né? Porque segue sendo um centro, assim, eles dizem, é um microbairro, né? Mas é um microbairro onde as pessoas estão se estranhando da mesma forma, essa turma jogada na rua, né? Essas tensões sociais. Então, assim, né? Por toda a cidade, né? Não é... Então, assim, é um respiro ilusório, digamos, né? Eu acho um bairro muito carioca, na verdade. Eu moro lá agora, né? Na verdade, eu me mudei para lá depois que eu escrevi o livro, né? Onde você mora? Eu moro na Barão de Tatuí, onde está o estacionamento do Oscar. Caras, O estacionamento que é o estacionamento no quarteirão de baixo não, da... Peraí. Eu imaginei esse estacionamento. Se tem um cara ali um antiquário ali do lado? Sim, tem um antiquário do lado e tal. Tem vários antiquários nessa rua, né? Tem vários antiquários e tal. Mas ali é o estacionamento, ele anda um pouquinho, ele está ali na praça onde tem a Biblioteca Monteiro Lobato, né? Que eu acho muito legal, porque ali é Vila Buarque, né? E Vila Buarque, Santa Cecília, assim, até um pouco de Campos Elíseos, são bairros antigos, né?
são os primeiros bairros da cidade, né? A cidade começou no centro, né? E depois esses bairros, então eles tiveram um fausto, né? Ali nos anos 30, 40 mesmo, porque as pessoas estavam saindo do centro, indo para esses lugares, e eram os primeiros prédios, né? Então era legal morar lá. Depois teve uma decadência que veio por conta do Minhocão, justamente, né? Nos anos 70, né? E agora tem uma redescoberta, esses bairros começaram a ficar mais interessantes e tal. Mas eles estão entre Higienópolis, que é um bairro né, construído, organizado, e um bairro higiênico, né? Já diz o nome. E o centro, né? Então eles são interessantes porque tem essa passagem, você vê todo tipo de gente ali. Então acho que são lugares muito cariocas. Sei lá, a primeira vez que eu fui para Santa Cecília, Vila Buarque, parece que você está meio em Copacabana, meio... Isso. E tem bastante carioca que mora ali. Tem o Boteco Prainha, né? Também. Você se ajuda, mas... Mas, enfim, no meu livro, especificamente, assim, o Ian ele está passando por esse lugar porque ele está hospedado na casa de um amigo que é desse bairro, e ele começa a procurar apartamento ali. E é um cara que morava em Pinheiros. Ele teve que sair de Pinheiros, onde ele morava, para ir para Santa Cecília, para ficar ali em Santa Cecília, e começa a procurar apartamento ali, e começa a ver que ele mudou um pouco no seu patamar de grana, assim. Ele vai ter que achar uns apartamentos um pouco mais, né? Ele tá mais humildes ali do que ele tinha, né? Muito puto, né? Ele acabou de se separar e tal, né? Então ele está procurando ali algum lugar para ficar, e ele pensa que ele vai morar justamente nesse apartamento no Largo do Aroche, né? Mas aí ele acaba fazendo essa viagem pela América do Sul, né? Então, na verdade, é um sujeito que é um cara... Essas coisas que a gente só vê depois que escreve o livro, na verdade, né? Não é uma coisa assim concebida na hora que você desenha o livro. Mas ele é um cara que ele não tem lugar, né? Porque ele é um gaúcho que morou em Nova York, depois veio morar em São Paulo. Ele não acha o lugar dele, né? E aí ele tem que sair de casa, e aí ele começa a não achar lugar nenhum para ele ficar, e ele percebe que ele não tem mesmo lugar para ficar, que esse é o lugar dele, ou não o lugar, né? Ele é um cara que está entre os lugares. Então acho que tem até essa diferença curiosa entre os nossos livros, talvez, porque o seu se passa especificamente em dois lugares, que é Santos e tem esse. Mas também tem o Acre, né? Tem o Acre que tem o Acre que é um. É quase uma projeção, assim, né? Eu me inspirei um pouco no. Eu estava lendo Patrick Modiano, né? Quando justamente ele ganhou o Nobel, eu falei assim, mas quem é esse cara, né? Exatamente, né? Tinha turma que fingia que conhecia o cara, tinha gente que falava assim, não, eu já li um livro desse cara. Agora é com o Shiguro, né? Não, já li muito Shiguro. Justamente, eu vim até assim, meio japonês, assim, para disfarçar um pouco. Não, mas o Patrick Modiano tem essa coisa dele lançar uma fichinha ali, né? Ele não sabe que fim teve a pessoa e ele começa a imaginar o percurso. E aí ele cria todo um romance a partir daí, né? Geralmente, enfim, tem a questão do Holocausto aí muito fixada, né, na literatura dele. Mas o Acre tem isso, né, do cara olhar pela janela, ele vê os ipês que já foram cortados à praça, o que projeta o narrador para o Acre, que é o território desse cara, esse forasteiro que chega, né, 30 anos depois. Mas também é um sujeito assim que eu tive o cuidado. Tem gente que acha que eu fiz que foi descuido mesmo. Mas eu tentei descrever o menos possível, justamente por ser para deixar essa impressão desse personagem mais ou menos invisível, esse cara misterioso. E ele ganha muito mais força. O Nelson. Por uma pessoa, até a Marcela justamente, né? Que ela é pouco descrita. Então assim, o que acontece com uma mulher que é pouco descrita? Ela começa a ganhar mais poder, né? Ela vira uma super mulher. E quando ela abre a boca, então, assim, o corpo do romance vem muito por meio do verbo, assim, né? De quando ela fala, o Nelson fala. Então, assim, foi não sei, foi uma tentativa de criar esse monstro, né? De criar esse suspense, assim, de levantar esse personagem. E aí o Acre tem essa relação. Então, quando você fala Santos, anos 80, sim, São Paulo, mas acho que o Acre tem um papel muito importante no livro, assim, justamente por esse lugar inexistente,
mais imaginado, assim. Não estou dizendo que o Acre não existe, né? Mas É um ponto de fuga, né? é uma fuga. E também tem a coisa do idioma também, né? Até eu queria mencionar que a gente tem muito sotaque no nosso livro, né? Um sotaque espanhol, também, que achei curioso, né? O chileno, e até esse road trip, assim, essas viagens que ele faz, é no mundo, né, onde se fala espanhol. Sim. E aqui tem assim tem um flerte assim com o espanhol, o Acre, o território, né, que faz fronteira com Bolívia e Peru, e também tem essa cena com esse boliviano que passa justamente no Lago do Aroche, que é um momento assim que a história pode ser quase dividida antes e depois desse momento, né? Que é? Sem spoiler. Não pode contar o que acontece. Você tem que comprar o livro para mim. Eu vou contar. Mas é um momento terrível mesmo. E ele é muito importante. Ele parece que não é importante na hora que acontece, e depois ele passa a ser importante, né? Então achei bonito isso, assim, achei interessante o chileno, né, falar. Fiquei com vontade de ouvir mais o chileno falar mais com o sotacom dele, mas ele fala bastante, né? Originalmente eu escrevi em espanhol, né, a parte do chileno, né. Aí depois eu achei que era idiota fazer isso porque. E eu queria fazer um livro em portunhol, veja só. Em portunhol. Aí não deu certo. Aí eu forcei. Acho que a gente tem que voltar aqui na próxima vez com livros assim, com essa tentativa da aproximação com os nossos, como é que é? Com os nossos irmãos, né? Nossos irmãos, é isso que eu ia falar. Então, eu pensei também em usar um portunhol ali, aí eu falei, não, acho que isso vai ficar um pouco caricato demais, sabe? Então eu coloquei algumas coisas, assim, tipo, o cara fala algumas palavras ali em outra língua, né? Por exemplo, o cara é gaúcho, então ele tem alguns idioletos, tipo, fala tu, fala bueno, às vezes não usa um plural e tal, para não ficar muito... Não era isso que eu queria falar. Eu queria que a história ficasse mais aparente. Eu não queria tanto brincar com a linguagem nesse sentido. Mas talvez você brincando com a linguagem um pouco, você dá mais credibilidade, né, para esses personagens e a turma, os leitores, enfim, eles vão passando mais ou menos batido por ali, não ficam se fazendo aquelas... Então, foi uma decisão que eu tive que tomar. Assim. Eu falei, não, eu quero que ele tenha uma voz mais neutra, assim, mas o que eu quero é que apareça a voz dele de uma outra maneira, não através da linguagem, mas através do calor, assim, porque o Ian tem uma voz mais fria, muitas vezes distante da realidade que ele está vendo, e o Miguel Ángel ele tem um olhar nostálgico e é um pouco compassivo, assim, de uma pessoa que está próxima da morte, assim. Então ele já está olhando as coisas de uma maneira um pouco mais amorosa até. Mais generosa. O Ian não tem grandes generosidades, né? Talvez esteja aprendendo isso. Então eu queria que isso aparecesse no tom, sabe? E não sabe, no registro, e não na fatura da frase mesmo, usando essas brincadeiras com as linguagens, assim, que podia ser. Que eu fiz em outros. Eu já escrevi poesia em portunhol selvagem, então essa parte eu já brinquei assim, bastante. Nossa, e Chico Sá, né? O grande Chico Sá, que escreveu o melhor título de todos os tempos, né? Cavaleiros Solitários rumo ao Sol Poente, né? Cavalheiros Solitários. Cavaleiros. Então, mas sabe que achei curioso também as nossas coincidências ou não. Eu achei mais ou menos silencioso a tua São Paulo, silenciosa, né? Assim como a minha, um pouco assim. Eu acho que os teus, assim, de repente você dá mais espaço nos diálogos, as pessoas têm mais embates, assim, né? Mas assim a coisa começa a correr mais para o final. Achei. O meu também começa mais descritivo, um pouco mais claustrofóbico, e aí os diálogos começam a acontecer e começam a ficar às vezes só diálogo. Né? Tem muitos diálogos, né? Tem muitos diálogos no seu livro. Sim, bom, eu também, mas eu digo assim, a gente se ocupa mais da descrição, fica um pouco mais cuidando dos silêncios, e inclusive nos diálogos tem muito silêncio, né? Tem muito essa... Não, eu acho que é isso que eu ia falar, que os seus diálogos, eles são diálogos às vezes meio fáticos, assim, né? Principalmente as falas entre o Marcelo e o Oscar, que é um dos personagens mais bananas de todos os tempos. Não, assim, não Desculpa, é pessoal. um elogio, foi um elogio, assim, eu acho difícil fazer um personagem desse, é um personagem que irrita muito, assim, eu fiquei muito irritado com o Oscar, assim. Eu dava vontade de falei, homem, olha o que essa mulher tá fazendo, rapaz, acorde. Mas ao mesmo tempo ele é legal. Me diverti muito porque assim o teu tá lá, né? Trepando de mil maneiras, né? Seja lá onde ele estiver na América, e o meu tá assim, seguro, né? Aquele cara. Mas eu acho que é engraçado, né? Porque...
O seu não trepa, eu acho. O meu se deixa ser trepado, né? Acho que a Marcela come ele às vezes, né? Pois é. Mas Mas dá vontade. E assim, eu acho difícil fazer um personagem desse mesmo, porque ele é passivo-agressivo, né? Ele age através da passividade, né? Mas eu estava tentando jogar também um pouco com esses os clichês, os estereótipos do noir, assim, né? Aham. Que é um gênero que me fascina. E justamente essa mulher, né, a femme fatale, né? Que mulher é essa em São Paulo, A né? Caiçara Fatal. Essa, que é? A Caiçara Fatal. A Caiçara falou. Não, alguém me falou. E essa Caiçara esfíngica? Eu falei, nossa, que perfeito para Marcela. Não fala nada, tá lá, né? E também essa insegurança do homem também. Tem uma coisa muito, assim, de um clássico do noir, assim. Eu achei curioso isso. E justamente você ter esse calor ou essa frieza mais existencial, né? Onde você está ali, por exemplo, né? Você está ali na roleta russa e você fala assim, bom, vai fazer alguma diferença se eu tirar ou não, né? Tem essa que é justamente o Oscar, né? Ele não sabe mais, ele não sabe como lidar com a situação, começa a se tornar uma grande paranoia, né? E aí eu não vou contar o final, mas assim ele tem uma coisa meio qual é a diferença que vai fazer se isso, se aquilo, né? Eu acho que tem isso, sim. Eu estava conversando com um amigo sobre seu livro e a gente estava falando de um subtema que foi... amigo. Um amigo. Meu amigo mesmo. E aí a gente comentou sobre um subtema que aparece no seu livro, que também está no meu, e que eu, na verdade, quis explorar isso bastante, que é o crepúsculo do macho, né? Eu acho que é um tema muito presente hoje, né? O crepúsculo do patriarcado, o prepúcio é o ato falho. Sabia que ia parar nisso. O prepúcio do macho não, o crepúsculo do macho. Ainda não é problema. Dizem que o ato falho, na verdade, é um ato vencedor, né? Porque quando você quer falar, ele acaba falando o que você queria falar. Mas não é o prepúcio, é o crepúsculo do macho. Que é isso, né? O Gabeira escreveu esse livro nos anos 70, né? Quando ele tirou aquela famosa foto com a sua sunga de crochê roxa, né? Para mostrar justamente esse lugar que o macho já está deixando de ocupar, né? De ser sempre central e sempre mandatário, e sempre dominador e tal. E acho que nos dois livros tem isso, assim, um pouco, né? Na verdade, é o grande personagem que faz a ação acontecer no livro é a Marcela, né? A Marcela Não faz nada, né? sem fazer nada, mas ela faz os caras se moverem ali. É marvada mesmo. Ela é malvada. E aí no meu, o Ian, assim, ele é um cara que ele vai sendo levado pelas coisas, né? Ele não age assim. Ele vai sendo levado, né, mesmo quando ele aparece. Também, de certa forma, né? Porque ele se deixa arrastar, mas, enfim, ele está em busca de algo, né? Ele foi contratado para encontrar algo, mas, assim, ele vai se deixando levar também, né? Por essas marés, né? Então, ele não... você falou do noir, né? Eu não lembro agora quem que fez essa famosa definição, mas tem uma definição, acho que é do Todorov, não sei, mas eu posso estar chutando errado, que o noir ele ensinou para a literatura que a literatura, na verdade, ela é centrada num protagonista, num personagem que busca dar sentido, um personagem, um protagonista cujos ideais são degradados e os seus valores estão corrompidos. Ele busca encontrar um sentido no mundo também degradado e corrompido, né? Que é, na verdade, a busca dos grandes livros do Raymond Chandler, por exemplo. Ele é um cara que está querendo entender o que aconteceu, né? Afinal, qual é o sentido disso tudo, né? E acho que tem um pouco disso nos dois livros, assim, porque tanto do lado da paranoia do Oscar, né? Mas, que leva, Marcelo? O que esse Nelson veio fazer aqui, né? Quem é esse Adriano, o síndico lá? Mas ele fica tentando achar um sentido naquelas coisas através da paranoia, né? Acho que tem essa... e o Ian, ele busca através da violência, né? Que, na verdade, é cometida em cima dele, né? Ele é quase sempre passivo na violência, né? Porque isso é uma coisa que eu queria fazer desde o começo. Eu queria escrever um livro sobre violência. E aí, quando eu percebi
os dois personagens também. não são violentos. Aham. Pois é, nem o meu nem o teu, mas eles também levam essa vida, eles são passivos, né, justamente, né? Mas eu acho que o teu tem mais atitude do que o meu, porque o meu espera com que, enfim, não estou ganhando nenhum, né, Não, um campeonato, claro. o meu é mais parado ainda, talvez, porque ele espera realmente a coisa bater né, a água bater no pescoço mesmo, né? Quando chega o Nelson. Ele é horrível. Antes de passar a bola para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, tem uma pergunta que eu queria fazer que também foi uma coisa que eu percebi lendo os dois meio que numa escala não comparativa, mas enfim, tentando ver pontos em comum e que é a temática social, mas na questão muito, por exemplo, no do Ronaldo explicitamente 2013, cujas consequências a gente está sentindo, vem sentindo nos últimos anos, mas acho que a gente está cada vez mais vídeo que está acontecendo nesse exato instante, não sei se agora, mas eu estava até 2, 3 horas atrás, pessoal aqui em São Paulo incendiando boneca de uma filósofa, porque, enfim, não concorda com o pensamento. Eu acho que isso é um reflexo de 2013, é um reflexo muito claro. E a Lucrécia trata, no Acre, muito explicitamente a questão do outro, do estranho, e acaba resvalando muito claramente para a xenofobia, tanto com o estrangeiro, como também com os gays e com os nordestinos, que é uma questão que sempre esteve muito presente em São Paulo, nas últimas décadas, principalmente. Então, eu queria saber de vocês, porque a gente está numa época muito de autoficção no Brasil, autores falando de si mesmos, e começa a ter uma contracorrente nisso que é, não, peraí, mas é ficção, eu não quero ter que ficar falando da realidade o tempo inteiro. Então, eu queria saber de vocês como que foi incluir esses episódios e, enfim, essas inquietações que, pelo menos na minha visão, estão se tornando inquietações, a questão da xenofobia, a questão da política, muito mais culturais do que efetivamente sociais. Pela primeira vez, depois de muito tempo, essas coisas estão incorporadas nas redes sociais e nas relações entre os humanos de uma forma muito explícita e aguda e talvez violenta demais. Queria saber como é que foi incluir isso nos livros. Foi um movimento calculado ou não? Talvez eu me vendo como uma escritora estrangeira, estando em Nova York, escrevendo sobre São Paulo. Não sei se eu sou mais estrangeira lá ou aqui, enfim, não sei mais. Mas eu acho que a gente toca, sendo estrangeiro, sendo um autoexilado, eu acho que a gente esbarra mesmo na questão da marginalidade, né? E do outro. E o outro não só uma questão de ter cor diferente, mas também de falar, às vezes até o mesmo idioma, com sotaque ou sem sotaque, né? Você vê as pessoas se estranhando, as pessoas que isso realmente me chama muita atenção, assim, as pessoas que não se reconhecem, que se parecem entre si, né? E isso seja por meio do feminismo, né? Mas espera aí, eu sempre fui feminista, eu já nasci, eu não falo sobre isso, mas espera aí, como é que é a questão do feminismo na França nos anos 60? A gente lidou direito com isso, sendo que a gente tinha uma mulher da Argélia que era igual a mim, né, fisicamente, né, ou muito parecida, que não teve esses mesmos... Então, assim, claro que esse é um ano do neofeminismo, digamos, ou, enfim, ou enfim, o que você quiser. Mas, assim, agora, por exemplo, nos Estados Unidos, né, claro que muito impulsionado, não quero cair na política para a gente ficar dando voltas, né, mas a questão do Trump, né, e incitando a gente começou justamente falando de carecas contra skinheads, né, não é nenhuma coincidência isso. E eu acho que isso esbarra, a gente passa por isso, né, porque faz parte da nossa... isso aí faz parte do nosso mundo também, né? Então, não tem muito como você fugir disso. Para falar do Ishiguro, por exemplo, ele fala que... e da cidade, né, ele é um cara que fala que é muito importante você... ter a cidade em que o romance ou em que a história se passa, você ter ela muito presente, né? E eu estava pensando, né, em Londres, né? Eu nunca morei em Londres e tal, mas assim ele é um cara que a família vem do Japão
E um cara que influenciou ele foi o Joseph Conrad, né, que é um dos meus grandes, e o cara também, né, ele tem uma família polonesa que vem, a família, na verdade, era da Ucrânia quando a Ucrânia pertencia à Polônia, tá? Então, assim, e esse cara tem essa cidade assim muito presente, e tem essa coisa muito lúgubre, né, né, de Londres, e eu acho que isso tem esse ranço que e tem uma coisa que muito interessante do agente secreto, né, o amigo secreto, como que se chama o agente secreto, né? E em 1907, os caras querem explodir o observatório de Greenwich, né? Que é o que determina todas as horas, os horários do mundo. Eu disse, putz, 1997, World Trade Center, que coisa mais atual que isso, né? Que engraçado, né? E como ele toca nesse. Então, assim, ele não está falando exatamente sobre isso, mas tem um eco muito forte no mundo, assim, profético ou não, né? Mas assim que determina muito por onde a gente anda, né? Nossa, como é que eu vou resolver essa treta agora? Tem mais ou menos uns 7 ou 8 temas nessas perguntas e respostas aí. Mas voltando lá, sim, foi um desafio mesmo escrever um livro realista e linear, porque eu vinha de um romance que se passava em 2055 em São Paulo, numa São Paulo alagada por conta do aquecimento global. E era um romance de ficção científica ou de realismo fantástico mesmo, como queiram. E eu queria fazer um romance realista mesmo, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Falei, eu vou fazer um romance realista de verdade, contando uma história linear, de uma maneira linear, né? Foi o que eu consegui fazer, na verdade. E então, para isso, eu falei, bom, eu vou incluir coisas mesmo que estão acontecendo aqui, que eu vi, né? Então, a questão da violência, por exemplo, o livro ele se amarra muito à questão da própria residência literária em que eu escrevi o romance, né? Eu fui para lá com esse primeiro capítulo em que o Ian está procurando um apartamento, mas quando eu cheguei lá eu não sabia o que escrever, né? Qual romance escrever. E aí eu achei essa segunda história, que é a história que é uma história verdadeira de um chileno buscando seus filhos que ficaram no Chile 40 anos antes. Que de fato um chileno me contou essa história. Na verdade, tudo que está no livro é real, aconteceu de alguma maneira, eu só coloquei fora de ordem. E aí eu falei, bom, acho que tem 2 polos aqui totalmente diferentes, assim, né? Dá para fazer uma tensão porque tem 2 histórias diferentes. E aí como é que eu vou amarrar isso, né? Vou amarrar assim, 2015, então o cara está aqui, ele tá em São Paulo, está procurando um apartamento, de repente ele vai numa manifestação, acontece isso, né? Tinha tanta manifestação, toda semana tinha manifestação, não tem agora, né? Porque a gente foi dominado pela apatia, né? Não tem agora porque a gente está aqui. Senão a gente poderia estar numa manifestação. Não, mas as manifestações agora são comportamentais, elas não são mais 3 milhões na Paulista querendo derrubar a Dilma. Eles estavam indo nesse momento para isso. E aí ele acaba sendo vitimado pela violência policial, né? Que é uma coisa que eu cansei de ver que estava acontecendo. Então eu falei, vou juntar essa. Então eu quis brincar um pouco com o registro do documento mesmo, né? Que vem um pouco da minha própria formação de jornalista, né? Então eu vou colocar um pouco dessa história, só que tem um ponto de fuga aqui nesse romance que ele é fantástico, que ele sai dessa realidade comezinha, né? Então ele não fica só nessa. Então eu achei que era uma outra maneira de bagunçar um pouco o caminho do leitor, de não ficar tão fácil assim, não ficar nem tanto à terra, nem tanto ao fora da terra, né? Que é onde está o livro, né? E então acho que é inevitável a gente acabar, quando se atém ao registro, a gente acabar trazendo esses documentos. Quando eu estava em Paraty, eu vi lá uma coisa que aconteceu. Eu não coloquei isso no romance, mas aquilo ficou ecoando, que foi um atentado contra o prefeito da cidade, né? Tentaram matar o prefeito de Paraty. E a reação àquilo me deixou muito estupefato, porque ninguém se ligou muito que tinham tentado matar o sujeito que é o prefeito. Assim, ele é o Estado. O prefeito de uma cidade somos todos, né? Todos nós. Né? O Estado representa o povo. E ninguém estava muito aí. E se acabar acontecendo mesmo? Tal.
E aí eu comecei a perceber que isso faz parte desse raciocínio político em que a gente se vê hoje, assim, né? Depois do golpe, tudo é permitido, né? Depois que acontece uma grande violência contra uma autoridade constituída e de uma maneira absolutamente natural, né? Se naturaliza uma violência. Então, eu falei, bom, isso é um mecanismo que tem aqui, mas eu não queria contar isso, eu queria pegar outros mecanismos de violência, né? O personagem ele é mulato, né? Então ele sofre de algumas violências, ele percebe algumas violências e ele devolve de uma outra maneira, assim. Eu queria olhar de uma maneira lateral como é que essas coisas se cristalizam na realidade. E aí eu descobri coisas terríveis como o uso de uma palavra específica, que me falaram isso em Paraty, que era o uso da palavra enfesado, né? Que eu sempre achei que enfesado era quando você está, enfim, constipado, por isso você fica meio brabo, né? E me contaram uma outra história diversa lá em Paraty que eu achei impressionante, assim, que eles falaram que a palavra nasceu lá em Paraty mesmo, porque Paraty foi construída de modo que as ruas corressem para o mar, então você lançava as fezes ali pela janela, né, corria para o mar, depois o mar limpava, e quem estava na rua eram, em geral, os escravos, que ficavam limpando tudo. Então o sujeito recebia a merda na cabeça e ficava enfesado, naturalmente, né? Ou seja, isso é de uma violência. Paraty é a segunda cidade do Brasil que mais recebeu escravos, né, depois do Rio de Janeiro, que foram 1 milhão no Cais de Valongo, e em Paraty acho que foram 250 mil, e em geral em Paraty eram escravos clandestinos, né, porque já tinha ocorrido na Inglaterra, né, já era ilegal. Então eu percebi como uma palavra boba que está no nosso cotidiano, que qualquer um fala e tal, ela está invada de uma violência absurda, né, e que a gente nem percebe mais essa violência, ela é um eco daquela violência. Né? E as pessoas falam como... Quem me contou isso, na verdade, foi um homem negro. E ele contou isso rindo, achando engraçado. Eu falei, como é que pode uma pessoa achar tão engraçado uma coisa dessas? Né? Eu fiquei pensando nisso. Né? Então eu fui buscando esses tipos de violência, sabe? Então, ao invés de só do registro vir só de uma maneira histórica, e a gente pode correr o risco de ficar datado, eu busquei essas... Você começa a ter romance citando uma frase do Bolanho, né? E, enfim, de selvagens, enfim, passa na cidade do México, e você sabe que é o equivalente ao enfesado é águas, porque eles jogavam água, eles gritavam águas. Né? Então, quando você fala águas, no México é cuidado. Então, olha, águas com el agua, porque a água se agota, né? E é muito interessante isso, né? Também é uma forma muito interessante também de violência, né? Simplesmente citar águas, né? Mas ela vai entrando, se enfiando no cotidiano, e aí quando você nem percebe, você está se infiltrando as águas. Justamente. Mas, enfim, acho que você queria fazer... Não, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Vocês fazem uma literatura muito urbana, né? E isso demanda de vocês muita descrição espacial. Como é que vocês fazem para tornar essa descrição espacial verossímil? No sentido prático mesmo, vocês saem caminhando e anotando, vocês usam um Google Maps da vida, vocês olham fotos, porque imagino, muitas vezes acontece, por exemplo, você escreveu o Acre estando nos Estados Unidos, né? Imagino que você não tenha perambulado pela América Latina inteira. Muitas vezes vocês escrevem cenários onde vocês não estão. Como é que faz assim na prática para descrever esse cenário de forma realista? Boa pergunta. Eu acho que o espaço, né, quando você tem... eu acho que o espaço tem uma questão que deixa de ser algo com uma extensão, né, nesse nosso mundo com um olhar subjetivo, enfim, esse nosso mundo do romance moderno, mas tem uma coisa que tem uma qualidade, né? Então, assim, eu acho muito fácil, não fácil, mas assim, eu acho natural você
escrever com uma atenção quase para você se amparar nas coisas, né? Porque assim é quase como se fosse um campo minado da experiência, né? Bom, não vou falar de Descartes, né? Mas enfim, desde que o cara existiu, né? O cara surgiu, a gente mudou completamente a nossa relação com o mundo visível, né? O mundo da experiência também. Então, eu acho que também tem uma outra, sei lá, só para complicar um pouco, né? Essa questão do estranhamento da linguagem, para mim, isso é muito presente, sempre foi muito presente, justamente por todos os lugares onde morei, tentar se virar em um idioma, depois em outro. Então, assim, eu acho que a questão da descrição é quase como eu tentar me amparar no mundo visível, no mundo, enfim, material, digamos, né? E escrever à distância, bom, é um mundo que eu diria que enfim, a Vila Buarque é um mundo muito familiar para mim, assim, eu cresci lá, né? Mas assim, eu tenho um outro romance que passa na Chapada Diamantina e que se chama Onça Preta. Eu não sei, eu acho que é uma forma de me amparar realmente assim nas palavras, no idioma, é uma coisa que é quase como um pedido de socorro, assim, sabe? Uma forma de tentar sobreviver mesmo, assim, dentro do texto, não sei. Você tá rindo? É difícil. Eu começo escrever. a pensar no que eu vou responder, aí você começa a falar, eu esqueço tudo que eu ia falar. Porque você começa a ir para outro lado, você fala, será que para onde eu vou agora? Mas enfim, a pergunta era como fazer descrições, era isso? Como é que é na prática? Boa pergunta. Uma pergunta. Assim. Bom, eu estive em todos os lugares do livro, né? Não nessa ordem, né? Mas eu estive em todos os lugares. Então tem um momento, por exemplo, que o Miguel Ángel está na Ilha de Páscoa. Eu fui para Páscoa faz uns 15 anos. Ele passa por Colômbia, também foi para Colômbia. Para o Uruguai também estive lá. Então essas coisas, elas vêm como memórias. O que eu sempre tentei fazer na descrição, na verdade, porque de fato essa questão da linguagem é muito importante, porque que nome você vai dar para as coisas, né? Para as coisas. Que nome tem essa cor, por exemplo? É um bege, é um creme, né? Como é que isso vai influenciar no andamento da frase, né? Como é que vai influenciar sei lá, na construção psicológica de um personagem? Não né? só no personagem, mas enfim na costura, né? Na sensação, assim, no mal-estar, digamos, né? Entre outros personagens também, não é só. Tem uma hora no ar. Sim, claro. Tem uma hora no Acre que você fala. Eu, por exemplo, não sei como descrever aquelas paredes que a pintura não é chapiscada, mas é meio saltado assim. Exatamente, é isso. Eu acho que é pipoca mesmo. Posso falar só uma coisa para você? Agora que eu tô pensando, eu tive um tempo para respirar. Essa coisa de você descrever um lugar onde você não está. Se você pensar bem, os escritores estão escrevendo dentro de um quarto, né, dentro de 4 paredes. Então, assim, eu escrevi o romance, sei lá, Acre, mas em Nova York. Eu escrevi num quartinho, né? Digamos, eu escrevi numa biblioteca. Então, assim, essa ideia de você, sei lá, é uma ideia do livro já publicado, né? Que você fala essa relação, mas assim, no final a gente só tem as memórias, né? Porque assim a gente nunca está lá, né? No momento que a gente recria, né? Não sei como. Na verdade a gente nunca está onde a gente está, né? E isso é cada vez mais hoje, né? A gente está. Não, eu contei a Lucrécia, onde você está? Não, eu estou aqui na sua frente, né? Perguntando se ela está morando em Nova York. Não, ainda. a pergunta é, você está aqui ou está lá? Você está aqui ou está lá? Quer dizer, onde é que estão as pessoas? Porque é isso, né? Você fala. Eu lembrei de uma amiga minha, a escritora Vilma Areias, ela contou uma história muito engraçada, que ela estava num ônibus, uma velhinha de 80 anos, muito mais rápida e vivaz do que todo mundo aqui nessa sala. E ela estava num ônibus e tal, aí tinha um sujeito do lado dela, assim, no celular, e ele ficava gritando para ela, gritando no celular, cancela, porra, falei para cancelar, caralho. E ela estava do lado dele. E ela falou, meu senhor,
o senhor está me deixando nervosa. Aí ele olhou para ela ali como se ela fosse o ET e falou, cancela tudo. Aí ela falou isso, essa ideia de que nós estamos onde não estamos, né? Você vê as pessoas andando na rua falando com, né? Vocês não vê as pessoas com fone, gritando. Então a pessoa não está ali, ela está discutindo com outra pessoa. Quando você está no chat do Facebook, de repente você está em um outro plano mental mesmo, né? De fato, eu por exemplo, estava escrevendo esse livro uma paisagem absolutamente linda na minha frente, assim, e eu tinha que ficar contando como é que o sujeito estava, sei lá, eu tinha que descrever cenas de tortura que se passavam no Chile, assim. Só que eu estava vendo um mar na minha frente com barquinhos. Assim. Não, era pior, assim. É ridículo falar isso, mas era difícil fazer isso. É meio ridículo falar, parece white people problems, mas era realmente um problema. Como é que eu Você fala assim, eu vou preparar ti fazer esse retiro, né? Literatura, pessoal, aproveita, né? Você está jogando na praia. Aí você não consegue aproveitar, porque você tem que fazer um negócio lá, você tem que trabalhar, né? E aí quando você vai trabalhar com os caras que estão no mar na sua frente. Então você recorre a isso mesmo, as memórias, né? E a recriação também desses lugares, né? E de fato você tem que encontrar uma maneira de descrever as coisas como se elas não fossem estáticas, né? Como se elas fossem entrelaçadas às ações dos personagens, né? Para que a narrativa fique sempre em movimento, né? Então, toda hora que eu tinha que descrever alguma coisa, eu falei, isso aqui não pode ser descrito de uma maneira estática, tem que ter verbos, tem que ter uma maneira que esteja... Não vou falar, essa parede é creme. Não, essa parede, ela joga creme na minha cabeça, assim. Ela vomita bege em cima de mim, sei lá. Algo que fosse levar, trazer algum tipo de tensão, sabe? Pensando de um jeito bastante minucioso. Mas, assim, o que eu estou te falando também é que não é sempre assim que acontece. Assim. Às vezes a gente está pensando em fazer assim, mas sai de outro jeito, né? E aí, quando a gente viu, ficou bom, assim, deixa assim mesmo, né? Não sei se eu consegui responder. Gente, mais alguma pergunta? Não? Bom. Gente, aproveitem a Lucrécia, ela vai breve... Aproveitem a Lucrécia. Ela não estará entre nós. Perguntem. Lucrécia entre nós. Vai ser meio difícil de explicar. Você estava falando sobre escrita criativa e como eles, lá nos Estados Unidos, eles têm menos experiência, porque começa a beber com 21, quando a gente aqui está bebendo desde cedo, às vezes, tem outras experiências. Desculpa, experiências próprias. Defina assim. A gente é calejado. Mas ainda assim, pelo menos do meu ponto de vista, que não sou escritora, só escrevo assim para mim mesma, tem uma coisa que, por mais que eu não tenha tido uma certa experiência ou outra, eu tento traduzir ou reproduzir como que ela aconteceria na minha cabeça se eu tivesse vivido. Como que é isso, tipo, para vocês também? Porque de escrever uma coisa que você não viveu, tipo, de imaginar isso mesmo e colocar. Olha, não sei se eu vou responder o que você quer saber, mas quê? eu tenho meus canais em Santos. Não, justamente. Mas é engraçado isso, porque uma vez eu estava conversando, enfim, eu não fui aluna da Joyce Carol Oates, mas enfim é uma escritora que eu admiro muitíssimo. E essa mulher desgraçada escreveu um grande livro sobre boxe, assim, tipo boxing, né? Tipo assim, luta. Mas como é que você já estava num ringue alguma vez lutando, né, Joyce, né? O que você fez? Eu falei assim, não, eu peguei trejeitos, pequenos detalhes de um boxeador e eu levei esses trejeitos à enésima potência, digamos. E aí claro que você faz pesquisa, né? Mas assim é muito chato quando você deixa transparecer a tua lição de casa assim para o leitor, né? Você começa né, aquela grande descrição, você quer mostrar que você conhece bem o assunto, né? O lugar ou a profissão. Mas assim eu acho que bom, um truque ou talvez assim um gesto de sensibilidade, né? Para não deixar tão feio para o escritor, eu acho que você perceber pequenas questões ali, né? Como a pessoa se mexe, sei lá, alguém que faz uma aposta no jogo do bicho, sei lá, alguma coisa ou um vendedor na livraria, deve ter alguma coisa, você tem que pescar alguma coisa pequena que vai te ajudar
a ancorar melhor teu personagem? Não sei. O que você acha, Ronaldo? Então, eu acho que é interessante esse jeito que você está falando aí, porque existem duas maneiras, basicamente, bem basicamente, de escrever, né? Que é ou através do acúmulo de coisas ou através da diminuição de coisas. Então, é justamente isso. Você pega 3 coisas. Por exemplo, ficção científica ruim. Por que ela é ruim? Porque ela dá detalhe demais. O foguetinho, ele tinha um super plano de não sei o quê, e o combustível era assim. E fala, tá, mas para onde que ele está indo? Eu só quero saber isso, né? Sei lá. Mas assim, quando é ruim é porque dá detalhe demais, você justifica demais, você dá muito, você faz, como você falou, você faz a lição de casa demais, fala, que legal, puxa, você entende muito de foguetinho, né? Mas e aí, né? Como é que ele se mexe, né? Como é que ele vibra? Não Mas sei. aí também, o excesso de descrição também pode servir também para você fazer com que o tempo corra mais devagar, por exemplo. Sabe? Se você prestar bem atenção, quando você diminui o ritmo, e aí isso aí tem uma função também, né? Talvez, claro, você nunca sabe como leitor vai ler a tua história, mas assim você tem uma função, né? Para você diminuir o ritmo ou para você, sei lá, se prender mais a outros, levar a outros lugares, né? Por meio da eu gosto muito da descrição, assim. Acho que uma das minhas doenças, assim, que eu descobri desde que eu comecei a escrever ficção. Sei lá, acho que é isso. Só para explicar, assim, os carecas e os skinheads, só para contextualizar, para fins de gravação, assim. É que hoje teve a palestra da Judith Butler no Sesc Pompeia, né? E aí, como vocês sabem, a TFP levou algumas bruxas, uns bonecos simbolizando bruxas, com a efígie da Judith Butler, tacaram fogo, gritaram queima bruxa e tal. Tinha alguns maçons também, e tinha o pessoal pedindo a intervenção militar já também. Mas eles estavam em minoria. Quem estava em maioria, na verdade, eram pessoas que estavam lá pró-Butler, justamente para guardar as pessoas que estavam ali, e entre eles tinha o grupo da Democracia Corintiana e dos porcomunistas, que estavam juntos ali. Só que isso acabou atraindo também outras facções, apareceram um grupo de punks e um grupo de skinheads. E aí, quando viu, assim, ninguém estava brigando entre os porcomunistas, os maçons, mas, de repente, tinha uma briga entre Os carecas e skinheads. os skinheads. Que, sabe-se lá por que eles foram brigar ali, assim, justamente, né? Brigar em algum lugar, né? Porque é aquele lugar, né? Enfim, com essa idiotice a gente acho que pode... Acho que é uma bela imagem para... Como descrever? Tarefa de casa para você que quer aprender. Vocês dois que querem aprender descrição. Descrevam carecas e skinheads brincando. Gente, obrigado mesmo por terem vindo. Obrigada. Obrigado, Lucrécia. Obrigado, Ronaldo.